Nossa República dessa semana entrevista a professora, doutora e uma das mais importantes juristas na área do direito de família, ou famílias, como ela costuma se referir, Maria Berenice Dias, que fez parte da comissão do Senado que propôs a atualização do Código Civil Brasileiro. Ela fala dos avanços, das omissões e dos retrocessos. Professora Maria Berenice Dias, seja muito bem-vinda ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado nosso convite para esse bate-papo, essa entrevista. Bem-vinda. Uma delícia estar aqui de novo. E assim, nada melhor falar canal de programa sobre República, exatamente porque eu acabo de sair de um ato republicano, aprovação do projeto de reforma do Código Civil. Pois é, esse é a atualização do Código Civil Brasileiro, é a nossa pauta de hoje, nós já conversamos sobre isso outra vez, e eu queria saber como é que ficou, afinal de contas, avançamos, não avançamos tanto quanto gostaríamos, avançamos muito pouco. Qual é a sua avaliação da proposta encaminhada para o Senado, aprovada pelos juristas, da proposta que nós vamos ver sendo discutida lá no Congresso Nacional? Olha, os avanços foram significativos, alguns muito importantes, e assim, a comissão se propôs, e na maioria das vezes conseguiu, foi trazer para dentro da lei situações já consolidadas no âmbito da jurisprudência. Algo certo. Que precisa ter essa segurança jurídica. Então, nesse aspecto, os avanços foram importantes. Claro que não foram tantos avanços como, principalmente no âmbito do direito das famílias, como eu achava que poderia ter sido, enfim, e algumas omissões, sabe, foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque no momento que se não regulamenta alguma situação, né, a leitura que se manda um projeto para o parlamento dizendo, olha, mudem isso. Agora, o que não foi apontado não precisa mudar, é sinal de que está tudo bem. Esse foi o meu desconforto no âmbito da comissão, que levou a eu pedir o meu afastamento da participação deste projeto fantástico. Mas isso foi professor, depois de muitas das proposições feitas, eu participei de todos os debates, de todas as comissões, mas isso, de fato, me deixou muito desconfortável. Só para contextualizar, para quem nos assiste, o Senado Federal instituiu uma comissão de juristas, de pessoas notáveis, de notório saber jurídico, com uma história dedicada ao direito, como é o caso da professora, desembargadora aposentada do Rio Grande do Sul, mas militante ativa do direito das famílias, não é, professora Maria Berenice? E que fizeram uma proposta de atualização do Código Civil Brasileiro, que é, como se costuma dizer entre os membros aí do direito brasileiro, a constituição do homem comum, né? Que rege o dia a dia das pessoas. E a professora Berenice, ela tem uma importância fundamental, porque ela é uma pessoa que se destaca no direito de família, que ela sempre chama direito das famílias, porque as famílias elas se constituem de diversas formas, né? Não é só a família tradicional de pai, mãe e filho, mas existem hoje, na atualidade, diversos modelos de famílias que funcionam na prática e que têm uma relação afetiva relevante, importante, que precisa ser considerada. Mas vamos lá. Eu queria que a senhora nos dissesse primeiro, antes de dizer dos avanços, daquilo que foi proposto pela comissão da jurisprudência que já existe, ou de alguma inovação,
aquilo que ficou de fora, professora, aquilo que, na sua opinião, é relevante e não foi considerado nem pela comissão, e aí muito menos pelo Congresso Nacional, que vai receber e vai discutir esse assunto. Acho que a primeira delas foi não mudar o título do livro, né? E como bem tu salientasse, não se pode mais falar em direito de família, porque essa expressão direito de família sempre se referiu à família do casamento, porque só era reconhecida como família a fruto do casamento. As demais estruturas não eram. Mas assim, veio a Constituição da República em 1988 e alargou o conceito de família. Diz que família não é só do casamento, mas também é família união estável e também é a convivência entre um dos pais com seus filhos. Ou seja, houve um alargamento conceitual. A partir desse momento, não se pode mais falar em direito de família, porque vai estar sendo excluídas as outras estruturas, inclusive aquelas, né, que foram reconhecidas pela jurisprudência. E o grande exemplo são as famílias homoafetivas, que estão reconhecidas como família. Então, acho que essa permanência já denotou uma certa dificuldade de se avançar, porque às vezes as palavras importam, acho que as palavras têm poder, né? Acho que era importante, havia unanimidade da subcomissão de família, um dos relatores gerais também concordava, mas houve a discordância de uma e ao ser levado à votação de todos os integrantes, bom, venceu uma tese. Eu tenho a impressão, posso estar enganado, essa questão que cabe mais à senhora como membro que foi dessa comissão, eu tenho a impressão que há uma preocupação, de uma certa forma, há uma preocupação com o perfil do Congresso Nacional nesse momento, que é um perfil bastante conservador, que é um perfil que poderia inviabilizar toda e qualquer atualização e até retroceder em algumas circunstâncias na votação, na apresentação de emendas, retroceder no processo que nós estamos vivendo. Não é uma desculpa, mas é um fato a ser considerado. Não sei se a senhora concorda com essa afirmação. Eu acho assim, comissão de jurista é para trazer, né, proposições fruto da sua experiência pessoal, profissional, intelectual. Então, assim, a proposta era nós elaborarmos um projeto que nós entendêssemos, que achávamos que correspondia à sociedade dos dias de hoje. Não se pode ter nenhuma preocupação, eventualmente, com o Congresso. Então, não aprovar ou não submeter à votação, que foi acabou acontecendo. Alguns temas sobre receios, bom, isto depois vai gerar muitos debates, então não vamos encaminhar. Acho que, nesse aspecto, houve, ao menos com relação a um dos temas que eu acho mais fundamental, uma omissão injustificável da comissão. Vamos pontuar, professora, quais temas exatamente não foram tratados na proposta encaminhada ao Senado? Olha, para mim a grande omissão foi, que eu acho que foi uma distorção, porque assim, nós tínhamos, a comissão toda foi dividida por temas, 9 temas, cada grupo de 3 ou 4 trabalhou com o seu tema. Eu trabalhei no direito das famílias. E nós fizemos, durante 6 meses, elaboramos este projeto, que acabou sendo submetido à relatoria geral, e essa última semana, durante toda a semana, nós fomos concentrados em Brasília, discutindo ponto a ponto de todos os aspectos. A questão do direito das famílias, ficou para quinta-feira, os trabalhos começaram segunda, e não sei se de caso pensado ou não sei dizer, mas a questão que diz do relacionamento, da convivência dos pais com os filhos, com certeza, para mim é o tema assim, mais sensível de uma lei que, como tu disseste, regula a vida das pessoas. Constitucionalmente, a proteção especial, com prioridade absoluta. Então, a comissão não podia se omitir. Então,
foi feito todo um projeto de como se deveria regular essa convivência, mudando o que está mal no Código Civil, né, com relação a esta convivência. E houve, durante o período dos trabalhos e também no dia desta votação, manifestações muito raivosas de uma minoria barulhenta, é um movimento de mães que existe no Brasil e que simplesmente elas se consideram dona dos filhos, querem a revogação da lei da alienação parental, enfim, não querem a convivência dos filhos com os pais e criam situações absurdas para impedir essa convivência. E houve uma manifestação durante a nossa sessão neste sentido. Foi aberto um espaço para essas pessoas falarem, se prolongaram muito, e em face disso, deliberou, por sugestão de um dos relatores gerais, que simplesmente esta parte da regulamentação da convivência não fizesse parte do projeto. Ou seja, então, isso foi afastado, não foi discutido, nada foi encaminhado nestes termos, e acho que essa foi a grande omissão do projeto. Quando a senhora fala isso, professora, da relação de convivência, é o direito / obrigação do pai conviver com o filho, da mãe conviver com o filho, ainda que estejam separados, é isso? Exatamente, assim, porque assim, existe uma regra constitucional dizendo que é da responsabilidade de ambos os pais o cuidado com os filhos. O Código Civil diz a mesma coisa, o ECA diz a mesma coisa, mesmo eles estando separados, eles têm que conviver. A forma como está na lei, eu até acho que ela é inconstitucional, porque ela admite, por exemplo, que um dos pais, por vontade própria, abra mão dessa obrigação de cuidado, de conviver, sabe, dos filhos, e de participar também, sabe, do dia a dia dos filhos. Então, assim, o que a lei traz? A lei traz a guarda compartilhada, que eu não gosto nem da expressão guarda, e traz a guarda unilateral, ou seja, ficar os filhos com um dos pais, mas assim, a guarda unilateral simplesmente pode ocorrer por vontade de um dos genitores. A gente sabe que normalmente é o pai, né? Olha, eu não quero conviver com ele, eu pago alimentos, mas não quero conviver. Então, assim, toda essa responsabilidade para com o filho passa a ser só da mãe, né? Acho que é inconstitucional alguém simplesmente, por vontade própria, olha, eu não quero, então tá bem, então eu não cuido, não tenho nenhuma responsabilidade com este filho. Então, isso há também uma sobrecarga das mães que acabam sendo as únicas responsáveis por, sabe, todas essas questões dos filhos, leva à escola, busca a escola, leva no médico, leva nas atividades extracurriculares. Bom, e os pais, mesmo quando tem a chamada guarda compartilhada, que eu prefiro falar de convivência compartilhada, simplesmente ficam os finais de semana alternados com os filhos e sem tomar nem mínimo conhecimento da vida do filho. E essa sobrecarga prejudica enormemente as mães. Professora, há quem defenda a tese de que o genitor ou a genitora possam se eximir da responsabilidade do filho que coloca no mundo, quer dizer, das consequências que essa distância pode causar às crianças, aos filhos, quer dizer, no sentido psicológico, não só do material, mas há quem defenda isso, quer dizer, que a guarda, vou tratar como guarda, para as pessoas entenderem, fique a cargo de apenas de um dos genitores e o outro só põe o dinheirinho na conta e não convive. Não... Há quem defenda isso? Não é só que defenda, isso aí está no Código Civil atual. Por consenso ou por vontade própria, sem dar nenhuma explicação, eu não quero conviver. E não convive. Eu pago alimentos e não convivo. Acho que isso até configura abandono afetivo. Sabe? E a proposta de alteração era nesse sentido, que a convivência é sempre compartilhada, e não é guarda no lateral, né? Guarda vem de objeto, vem de coisa, que a custódia vem de cuidado com um dos pais, só poderá ser determinada judicialmente, quando ficar comprovado que a convivência do filho com um dos genitores não causa prejuízo, sabe, ou dor, ou alguma consequência no filho. E mesmo assim, enquanto
houver esse afastamento, fica garantido o direito de convivência e um acompanhamento psicossocial para se estabelecer e retornar à convivência compartilhada, que é a única forma de convivência possível. Esta era a proposição, inclusive com as divisões dos encargos parentais, sabe? Inclusive ter um coordenador, um gestor, um mediador especializado, que é o que está sendo criado aqui no Rio Grande do Sul, para sentar com os pais, porque isso não é uma função do juiz. O juiz não tem como estabelecer que horas vai para a casa de um, que horas vai para a casa do outro, enfim. E ele começa, bom, o que nós vamos fazer? Vamos combinar por uma semana como é que vai funcionar. Quem leva na escola? Quem pega na escola? Sabe? Quem leva em algum lugar? Quem isso? Para dividir isso e isso evoluindo, como é que fica feriados, como é que fica. Depois, assim, o que também está sustentado lá? Não, o filho tem 2 residências, porque a lei permite que as pessoas tenham um duplo domicílio. E, no fundo, assim, independe do tempo que fica com um ou com o outro, está com um, o domicílio da criança é lá, que fica com o outro. Esse período é outro. Não houve a consagração, que era o temor. Não, então está sendo proposta a guarda alternada, um período com um tempo com outro. Não, não é isso. Era divisão dos encargos, independentemente de onde a criança estava dormindo, tal dia e tal, sabe? Mas, assim, fazer os pais assumirem essa chamada responsabilidade parental, sabe? Que na cultura atual, sabe? Esse sentimento que as mulheres têm de que, bom, os filhos são dela, saiu da sua barriga, só eu que cuido, só eu que às vezes isso é exercido até assim, uma maneira de vingança com relação ao outro em razão da separação. Acho que isso era algo que precisava muito ser alterado para mudar uma cultura, né? Está mal. E isto é o tema mais corrente que temos nos nossos tribunais. E, professora, a constitucionalidade disso nunca foi questionada? Pois é. Dentro do projeto, uma das justificativas era essa: é inconstitucional a lei permitir que alguém abra mão do dever do filho que botou no mundo. E depois, assim, a gente tem que dar conta, assim, quanto isso sobrecarrega as mulheres. E essa dedicação exclusiva dela dos filhos, então, tem um aspecto profissional dela, que ela fica sobrecarregada, sabe? Tem aspecto pessoal, afetivo, econômico, financeiro. E assim, bom, então, é para ficar só com um, então ao menos que ela seja indenizada por isso, porque ela está fazendo sozinha um trabalho que não é só dela. Então vamos instituir, se o pai não quer, ao menos pague uma indenização mensal para essa mãe. Tu cuida que nem se paga o colégio, como é que se paga a creche. Bom, então, tá bem, sabe? O que efetivamente não restitui a questão afetiva em relação à criança, né? Que é um problema seríssimo isso. E que outros pontos a senhora considera que não foram superados? Quer dizer, que estão contemplados pela realidade, pelas relações da sociedade e que ficaram fora do projeto de atualização do Código Civil? Eu acho que teve um outro ponto, porque assim, o que veio para dentro do Código Civil em boa hora, né? As hipóteses de reprodução assistida, que sempre foram reguladas exclusivamente pelo Conselho Federal de Medicina. Mas, sabe, acho que isso precisava sim vir para dentro do Código Civil. Há a exigência que, para se fazer o registro dos filhos, assim concebidos pelas formas de reprodução assistida, é necessário que seja apresentado um documento firmado pela clínica, na clínica reprodutiva, tá? De que foi utilizado esse método. Só que existe uma realidade que nós estamos sabendo que é muito recorrente, e que simplesmente acabou impossibilitando a busca do reconhecimento desta filiação, a não ser pela via judicial, que acho descabido. As hipóteses de autoinseminação ou inseminação caseira, que existe, né? Quer porque o custo das clínicas é muito alto, e quer porque muitas vezes as pessoas querem que quem participou desse projeto parental, quem doou material genético, quem gestou a criança, também faça parte dessa família, sabe? Que tenha o filho seja registrado, que o filho conheça
este que é pai ou que é mãe. Isso acontece muito frequente, por exemplo, nas uniões homoafetivas femininas, aonde alguém, e até no caso que eu tive, ele queria ser pai, né, doou o material genético e elas, uma injetou na outra com uma seringa, né, e nasceu uma menina. Então, assim, qual é a pretensão deles? Que no registro conste as duas mães, multiparentalidade, e o pai. Só que não consegue, ao nascer, ser levado ao registro. E isto não veio no código. Foi a sugestão que foi apresentada. Não, quando é autoinseminação, se as pessoas declararem perante o oficial do registro civil, que vai falar com as duas mães, vai falar com o pai, e as outras hipóteses possíveis, e ver que essa vontade de todos houve, não é uma adoção simulada, não é nada, que houve esse projeto parental, registrar no nome de todos os filhos. Então, assim, como o oficial do registro civil não consegue fazer, porque estão se exigindo este documento, as pessoas precisam ir para a justiça para buscar esse reconhecimento. Bom, em quanto tempo a criança vai ficar sem o registro, sabe? Um dos pais vai ficar, eventualmente, sem licença maternidade ou licença paternidade, porque o seu nome não vai estar no registro dos filhos. Então, também não vejo como fechar os olhos a essa realidade e dizer, não, só pode ser feito através de inseminação, daí vai em registro, se não é azar, problema, lá entrar na justiça. E, assim, e também a proposta era tirar do judiciário tudo que não dependa de uma sentença de mérito. Então, assim, se entra uma ação, duas mães e o pai, olha, nós fizemos uma inseminação artificial e queremos que seja registrado o filho no nome dos três. O que o juiz vai fazer? Ele vai dar uma carimbada, ou seja, ele não vai decidir nada, porque ele não vai fazer uma audiência, ele não vai ouvir, o juiz não tem pauta para isso, né? E ele não tem como negar isso. Afirmaram, está aqui e tal. Sabe? Então, assim, se isso pudesse ser feito, como foi sugerido, perante o oficial do registro civil, o oficial teria a obrigação de ouvir as pessoas, sabe, de reconhecer se houve este projeto, ouvir do Ministério Público, ele pode ser ouvido também, reiteradamente, ou perante o cartório do registro civil. Então, dava mais agilidade, mais segurança jurídica, do que, porque essa não te vejo também é sendo uma forma perversa de invisibilização. Essa dificuldade acaba implicando também num problema futuro, possivelmente num problema futuro, para a criança, que quer saber do pai, quer saber quem é o pai, porque, né? Quer dizer, e afeta outras situações, como direito de herança, etc, etc. Me parece que há uma falta de bom senso nessa questão e de aceitação mesmo de situações como essa de casamento, de relações homoafetivas. Me parece que tem todo um fundo aí de preconceito. Ou a senhora não concorda com isso? Com certeza. E, se bem que assim, agora ficou reconhecida a possibilidade de casamento e de união estável entre pessoas do mesmo sexo, porque a lei dizia entre o homem e uma mulher, união estável, casamento entre o homem e uma mulher, que foi alterado para duas pessoas. Então, assim, não é expressamente reconhecido a família, uma afetiva, até porque não precisa, mas diz que as duas pessoas, né, não faz essa diferença. Não importa o sexo. Acho que a outra omissão injustificável foi não emprestar efeitos jurídicos às famílias simultâneas, que também é uma realidade que existe, né? Homens terem duas famílias. Foi infiel? Foi. Descumpriu os deveres do casamento? Sim. Cometeu adultério? Sim. E aí? Ele tem duas famílias, sabe-se? Tem filhos num casamento e tem filhos numa união estável ou num outro relacionamento. Este outro relacionamento configura todas as hipóteses de união estável, é pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família. Isso é uma união estável. Ninguém pode dizer assim, tu não existe, sai da minha frente porque eu não te reconheço. Está lá. Tá? Mas, assim, em nome do princípio da monogamia, não sei se querendo preservar a moral e os bons costumes, expressão que eu acho horrorosa, sabe? Simplesmente não.
não, não é família. Então, eu não sei o que é. É um nada. Que era o que antigamente existia, a impossibilidade do reconhecimento dos filhos chamados ilegítimos. Porque o filho não tinha nada de legítimo. Um homem casado que tinha um filho fora do casamento não podia registrar o filho. Não tinha identidade, não tinha direito de herança, não tinha direito de alimentos, nem nada. O que era? Não, olha, não tenha filho fora do casamento, não pode reconhecer. Só que isso acabou estimulando que os filhos tivessem, porque não pegava nada. E a mesma coisa com as uniões simultâneas. Elas existem, a justiça muitas vezes assim, de fato, tem todas as características monoitáveis, mas infringe o princípio da monogamia. Não existe princípio da monogamia. Sabe? Existe um dado cultural do mundo ocidental, mas quem infringe esse princípio não quer dizer que vai ficar irresponsável. Então, a justiça e a lei acabam sendo coniventes com os homens que assim agem, porque não lhe atribui nenhuma obrigação, nenhum encargo. E nesse projeto que não foi aprovado, impor os mesmos direitos e obrigações a quem tiver, tem 5 famílias, vai ser responsável pelas 5. Ou não faça assim, não tenha mais de uma família. Não, mas pode as questões patrimoniais serem discutidas com base no enriquecimento sem causa. Mas, assim, no momento que diz isso, não é uma família, joga para o direito das obrigações, sai fora das varas de família. E, assim, só a questão patrimonial, se for provado enriquecimento sem causa, mas isso não dá. Direito a alimentos, direito à previdência, direito à herança, nada. Então, houve uma exclusão, né? Antes havia uma omissão, agora há uma exclusão desses relacionamentos, sabe, do âmbito do direito das famílias, que ninguém pode duvidar de que são, sim, uma entidade familiar e que isso gera obrigações de um lado e direitos dos outros. Me parece uma situação muito conveniente, né? E muito ruim, mais uma vez, muito ruim para as crianças, muito ruim para os filhos, né? Gerados. Porque ficam com o seu direito comprometido, né? E é uma coisa tão óbvia, né? Tão facilmente. Olha, se tem filho aqui, se tem filho ali, filho é filho, independente da situação, né? E precisa ser. Com relação aos filhos, está bem, mas assim, com relação à mulher, não. Quem é a grande prejudicada nisso é a mulher. Mas a questão da mulher tem mais coisas, né? Por exemplo, essa questão da herança, da mulher não ser mais herdeira necessária. Me parece assim, ainda na sociedade atual, talvez ainda que as mulheres tenham avançado no seu empoderamento, na sua independência, etc., etc., nós ainda vivemos com uma imensa parcela das mulheres dependentes desse casamento, né? Até por uma questão cultural aqui. E elas vão, nesse caso, ficar absolutamente prejudicadas, ou não? Com certeza, com certeza. Houve um retrocesso nesse sentido, e é bem como tu colocasse, né? Ou seja, essa não é a realidade do Brasil. Porque, assim, a grande discussão foi, já que a união estável é uma entidade familiar reconhecida pela Constituição, já que o Supremo disse que não existe hierarquia entre casamento e união estável, e se começou a reconhecer que também na união estável a companheira era herdeira necessária, né? Porque se é igual, se um é herdeiro necessário, a companheira também seria herdeiro necessário. Então, assim, para evitar, sabe, que fosse assegurado na união estável o direito à concorrência sucessória, ele simplesmente foi eliminado. Quando eu achava que ele deveria ser mantido, mas não como está agora, né? Sobre os bens particulares, ou seja, adquiridos antes da união. Isso é um enriquecimento sem causa. Nós temos assim, então eu não posso me casar de novo. O patrimônio que eu adquiri antes de um novo casamento, né, se eu morrer, vai ficar esta parte para um novo companheiro que ele não ajudou, um novo marido que não ajudou a contribuir com nada. Então, precisava ser o direito de conquista sobre os bens adquiridos durante o relacionamento. E aí, independente de qual é o do regime de bens. Compreendo. E nesse caso, é possível também que haja
que apareça aí a figura da inconstitucionalidade, já que o próprio Supremo, na jurisprudência, admite que a união estável, que a cônjuge, enfim, tem os mesmos direitos como herdeira necessária? Não, inconstitucionalidade não, porque assim, houve um tratamento igualitário. Porque antes, assim, antes a mulher, a esposa, né, tinha o direito de concorrência, né, sobre os bens particulares. Na união estável, o que teria, na redação originária da lei, era sobre os bens comuns, que aí eu acho que estava bem. Mas o Supremo disse, não, tem que tratar os dois iguais. Então, foi assegurado o direito de concorrência também igual para a união estável. E agora a proposta foi tirar de ambas, então não é inconstitucional porque não tratou diferente, tirou das duas. Mas acho que houve uma afronta. E qual que é a argumentação, professora? Qual que é a argumentação para isso? Qual que é a argumentação? Qual fundamentação que retira isso olhando para a sociedade brasileira, que a gente percebe ainda as mulheres estão longe de terem a mesma autonomia uma das outras, elas não são iguais, né? Nós temos a maioria dos casamentos, aliás, hoje a mulher ainda não trabalha, ou se trabalha, ganha muito menos do que o homem, enfim, tem mais obrigações, mas menos remuneração. A gente sabe que tem qualificação, as mulheres hoje, no geral, são mais qualificadas que o homem, mas isso não garante a elas autonomia financeira, etc, etc. E, por outro lado, elas ajudam a fazer o patrimônio da família, né? Mesmo ficando em casa, mesmo cuidando dos filhos, ou seja, em valor econômico, sabe? Essa se chama economia do cuidado, né? Então, acho que fica complicado nesse sentido, porque assim, existe um princípio que é assim, a vedação de retrocesso social. Acho que isto aconteceu, sabe? Acho que no momento que se retirou um direito que estava garantido pela lei, houve um retrocesso social, excluiu o direito, né, de pessoas, né? E, no fundo, tanto do cônjuge quanto do companheiro. Acho que aí é que poderia se argumentar alguma inconstitucionalidade. Porque eu não... Pois é isso, quando eu lhe perguntei qual é o fundamento, o que fundamenta essa decisão, que eu não consigo encontrar. E eu queria saber da senhora se a comissão apresentou uma fundamentação. É não dar na união estável o direito de concorrência sucessória. Essa foi a fundamentação. Quer dizer, é não reconhecer que a união estável, depois de um casamento, é um outro casamento, ainda que não formalizado, e que a pessoa que casou com a outra tem a mesma participação de fazer patrimônio, de seguir a vida, enfim. É não reconhecer isso. E acho assim, outra retrocesso que eu não entendi muito, porque também vem em prejuízo das mulheres, então achei um viés um pouco entre nós machista, é admitir uma possibilidade que a jurisprudência já vinha consagrando, principalmente os tribunais superiores, mas que eu sempre me bati contra, da possibilidade de serem fixados alimentos temporários às mulheres. Então, as mulheres ficam fora do mercado de trabalho, dentro dos relacionamentos, muitas vezes sem trabalhar, cuidando de filhos, de casa, por um consenso do casal, e depois de anos, com a separação, ela está absolutamente fora do mercado de trabalho. Então, assim, o que ficou estabelecido? A possibilidade de juiz fixar alimentos temporários. Tá? Partindo de um exercício de futurologia, né, de que, olha, em 2 anos, que é o que normalmente estão dando, já tem condições de voltar. Quando a lei diz que os alimentos são fixados e devidos enquanto a pessoa precisa. Então, já parte do pressuposto que em 2 anos não vai precisar mais, que ela já se inseriu no mercado de trabalho. E é fácil neste país, uma pessoa de mais idade, que estava completamente fora, independente de qualificação ou não, principalmente quando não tem qualificação, entrar no mercado de trabalho, não. Então, acho que essa foi uma solução perversa, sabe, com relação às mulheres. Me parece que
se estabelecer critérios, né, para isso. Se a mulher não tem formação, se a mulher não tem a qualificação profissional necessária, se ela está numa idade que limita o acesso ao mercado de trabalho, etc., deveriam considerar tudo isso para a lei, mas é complicado. Nós falamos aqui nos 2 blocos daquilo que não foi contemplado aí nessa atualização, mas a senhora me disse no primeiro bloco que havia muitas coisas, muitos avanços a serem considerados importantes na atualização do Código Civil brasileiro. Vamos pontuar um pouquinho esses avanços? Acho que teve algo significativo que foi acabar com aquele odioso regime da separação obrigatória, né, em todas as suas hipóteses, mas principalmente aquele dos 70+. Sabe, que a lei diz que quem tem mais de 70 anos e quisesse casar, necessariamente precisava ser o regime da separação obrigatória, ou seja, a lei tirava efeitos patrimoniais de um casamento. Separação obrigatória de bens, né? Sim, sabe? E tirava efeitos patrimoniais do casamento. Então, mas assim, presumia a incapacidade de alguém para um único ato, que é casar, a plena liberdade da pessoa escolher. Qualquer pessoa pode escolher o regime de bens que quiser. Agora, quem tem mais de 70 anos não podia, tem que ser a incomunicabilidade. Isto caiu. Acho que caiu em boa hora. Acho que foi um avanço bem significativo. O outro, que havia uma grande busca de reconhecimento, é trazer a responsabilidade do casal pelos animais de estimação, né, que seguidamente já tem batido nas portas do judiciário, de que se a família tem um animal de estimação, eles vindo se separar, há que se estabelecer a forma da convivência desse animal com os tutores e também os custos de alimentação, vacinação, sabe, isso ser atribuído a título de custeio das despesas, que não tem caráter muito alimentar, mas, de qualquer maneira, é possível. E também, assim, houve uma grande simplificação, que eu achei muito bem-vinda, com relação à celebração do casamento. Por quê? Porque é um absurdo, o casamento é um contrato, as pessoas vão lá e contrato, sabe, com todas aquelas exigências de proclamas, de editais, de ter que ser celebrado de porta aberta. Eu disse assim, mas gente, com a violência que nós temos, tem que ficar as portas abertas, onde se vive. Então, houve uma grande simplificação, as pessoas simplesmente vão num dia no cartório, sabe, pedem o registro para casar, não precisa levar testemunha nem nada, no dia seguinte já pode casar. E agora o casamento pode ser celebrado, inclusive, pelo oficial do registro civil. Não precisa mais ter o tal do juiz de paz, que era algo que onerava as pessoas, enfim, uma burocracia desnecessária neste sentido. E para mim, assim, um dos maiores ganhos desta comissão foi ter admitido a possibilidade de aqueles pais que não registram os filhos ao nascer, que é uma realidade perversa deste país. A cada dia, segundo dados do IBGE, 500 crianças do país são registradas sem o nome do pai. Qual era o remédio legal que existia para isso? Uma leizinha de 1992 que dizia que se a mãe fosse registrar o filho perante o registro civil, se ela dissesse quem é o nome do pai e onde é que ele morava, o oficial do registro civil mandava este documento para o juiz. O juiz precisava ouvir esta mulher. É difícil que marcar uma audiência e tal, e porque ouvir, ela já disse quem era o pai, não sei por que precisaria o juiz ouvir. Aí o juiz mandava chamar este indicado como pai. Se ele não aparecesse, ou se ele se negasse a registrar, depois de 30 dias, é o que está na lei, sabe? O juiz mandava esse expediente para o Ministério Público entrar com uma ação de investigação de paternidade. O Ministério Público tinha elementos para entrar depois de todo esse prazo? Claro que não. Onde é que ia encontrar essa mulher com filho não registrado? Ou seja, uma lei que nunca funcionou. A exemplo do que existe em outros países do mundo, a proposta da comissão foi o seguinte: a mãe vai no cartório do registro civil para registrar o filho, indica quem é o pai, o oficial do registro civil chama
pessoalmente este indicado como pai, diz assim, compareça no cartório do registro civil no prazo de tantos dias para vir proceder ao registro do filho ou para se marcar a data do exame para fazer o DNA. Se ele... Já talha um caminho importante aí. Se ele não aparece, ou se ele aparece e diz, não vou registrar, mas não quero fazer o DNA, o oficial já registra a criança no nome dele. E já encaminha esse processo para a Defensoria Pública entrar com ação de alimentos. Ah, mas ele não queria, ele não é o pai. Ele que entra, então, com uma... Fica aberta a porta para ele entrar com uma ação negatória de paternidade, para negar a paternidade, mas ele vai ter que fazer o exame do DNA. Sabe, achei isso absolutamente saneador. Em primeiro lugar, tem que se dar credibilidade à palavra da mulher. Além de se dar para... Ele teve a chance de provar que não era o pai. Qual é a chance que ele tem? É fazer o exame. Hoje em dia, o exame tem um resultado positivo muito grande. Porque senão, assim, quem vai registrar um filho se já sabe? Se for chamada a juíza, se ele disser que não acontece absolutamente nada, porque nunca mais ele vai ser encontrado, o Ministério Público não tem que entrar, e ele não tem nenhuma responsabilidade com relação a esse filho. Então, acho que esse foi, assim, a cereja do bolo da reforma do Código Civil. Eu queria falar um pouquinho do direito sucessório, que ele é decorrente aí, naturalmente, do direito de famílias, em situações bem concretas. Hoje, como a senhora mesmo defende, e está absolutamente correta, a composição das famílias, ela se dá de diversas maneiras, né? As relações parentais, elas surgem de diversas maneiras, né? Tem na internet, eu falar um pouquinho com a senhora no intervalo, uma relação poliafetiva entre um homem e duas mulheres que têm filhos em comum, né? As duas mulheres têm filhos com esse homem, vivem junto, as crianças entendem essa situação e defendem essa situação com uma naturalidade, o que, aliás, como deveria ser, são pais, né? Enfim, como é que, diante de uma situação como essa, da relação poliafetiva, como é que se reconhece o direito sucessório? É igual, permanece igual ou sofre algum tipo de restrição? Não, com relação ao relacionamento das pessoas, como não houve o reconhecimento das uniões simultâneas, e olha, quando se fala em união simultânea, não é uma família num lugar e outra família noutra. Também a família poliafetiva, onde todos moram juntos, também é uma família, né, plural. E se não foi reconhecida uma, não foi reconhecida a outra. Mas, assim, o que a justiça tem admitido? A possibilidade de essas crianças que nascem nessas famílias poliafetivas, independentemente no exemplo que tu trouxeste, quem é a gestante, né, de essa criança ser registrada no nome, então, das duas mães e do pai. Acho que mas isso é uma construção jurisprudencial que não veio para o Código, o que veio para o Código, e também era interessante mesmo que viesse, é o reconhecimento da filiação socioafetiva, a constituição do vínculo de filiação, sabe? Não é só consanguíneo, mas também a convivência gera o vínculo com todas as suas responsabilidades, e a multiparentalidade, também consagrada na jurisprudência, de que, olha, alguém pode ter, porque de fato tem, né? Esse é um exemplo, sabe? Tem mais de duas mães, ou tem mais de dois pais. Isso acontece de uma maneira muito recorrente nas famílias chamadas recompostas, ou seja, alguém que tem filhos e que constitui nova família. Então, o vínculo que se estabelece entre, e até veio no Código a palavra enteado, entre o enteado com os parceiros, né, do pai ou da mãe, isto pode criar um vínculo para o reconhecimento de uma filiação socioafetiva. Muito bem. Como é que a senhora enxerga, diante dessa experiência aí da atualização do Código, diante dessa constatação de que a gente ainda vive um momento muito conservador, sob o ponto de vista do direito, da família, né?
da visão de família, como é que a senhora enxerga o futuro do direito das famílias no Brasil? É que tu dá essa expressão, ainda é conservador. Não. Eu acho assim, está se tornando cada vez mais conservador. Que é mais grave, né? Que é mais grave. Tá? E depois, esse é um fenômeno não só no Brasil, é um fenômeno no mundo inteiro, sabe? Desse conservadorismo, desse fundamentalismo, que mundo afora tem uma característica perversa. Sempre vem em prejuízo da mulher. Sabe? Ela que acaba sendo excluída, enfim. E aqui no Brasil, esse fundamentalismo ele está cristalizado, principalmente nessas igrejas evangélicas, que estão tomando conta do Brasil e tomando conta dos parlamentos. O problema de terem uma população evangélica até que não é o problema é misturar a religião com o papel do Estado, a função do Estado. E que assim, eu acho que não mistura a religião. O que esses parlamentares, né, conservadores, pregam? Né? A Bíblia, a família, costumes, não sei o quê. Mas será que isso é uma crença religiosa dele ou simplesmente é para agradar o seu eleitorado que é assim? Eu acho que então é muito mais grave. Né? Então, assim, eles transformam a Bíblia num cabo eleitoral, sabe, para não desagradar o seu eleitorado. Então, tudo que avança e que pode gerar alguma certa... ameaçar o poder, ameaçar o controle político, eleitoral. E ameaçar a sua reeleição, eles não abraçam. Então, a grande preocupação do nosso legislador, infelizmente, é assegurar a reeleição. Tudo que foge daquela mesmice do igual que a sociedade mais conservadora quer, eles simplesmente se omitem. Isso certamente dificulta, né, os avanços lá no Congresso Nacional. Por isso não se discute casamento homoafetivo, não se discute aborto, não se discute... E eu sou espiritualista, eu sou por conta da visão espiritual que eu tenho, em regra contra o aborto, mas a gente tem que entender que existem situações que racionalmente são possível você concordar com a manutenção de uma gestação que vai matar uma mulher, ou que o feto já vai nascer encefálico, ou que, enfim, tem uma série de situações que a mulher não tem aquelas condições de mulher no momento de manter aquela gravidez. Ela tem a liberdade do próprio corpo, sabe? Então, assim, não vejo como, sabe, ela não manter essa eventual liberdade. Então, acho que também esta é uma situação onde o nosso legislador, que é absolutamente, majoritariamente masculino, acaba se miscuindo num tema que diz muito mais às mulheres. Né? Então, acho que se fossem chamadas as mulheres para deliberar sobre isso, se elas tivessem essa participação paritária nas nossas casas legislativas, acho que não haveria essa tendência que está havendo, inclusive, de excluir a possibilidade de interrupção da gravidez, mesmo nos casos previstos em lei desde 1940 do Código Civil. Então, assim, há, de fato, esse refluxo assustador, no meu entender, com relação a estas temáticas que dizem respeito, basicamente, ao direito das mulheres. Professora, nosso programa está chegando ao fim. Acho que esse assunto para a gente conversar horas e horas, porque é um assunto muito forte, é verdade, é um assunto muito forte, que impacta todas as famílias, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, quer dizer, é um assunto que merece profundidade, né, nas discussões. Mas quero agradecer muitíssimo, queria que a senhora, eu entendi que a senhora, apesar de ter se retirado da comissão em determinado momento, a senhora apoia os avanços todos, né, e lamenta que alguns não tenham sido contemplados, né, deixados lá para o Congresso decidir.
né? Não era papel da comissão. Sim. Ter essa autocensura aí, me parece que isso é correto. Mas aconteceu, né? E vamos esperar. Eu tenho certeza que nós vamos ter, daqui a mais alguns tempo, uma nova revisão, um novo olhar, e espero e torço que não seja olhando para trás, que não seja retrocesso e que a gente tenha posições mais progressistas aí, no sentido de... Eu acho que essa influência bíblica, vamos dizer assim, de forma irônica, é muito ruim para o país, não é só na questão do direito, na questão nas questões de gênero, nas questões de costumes e tal. Eu acho que isso é muito ruim para a democracia brasileira. Eu acho que o Congresso Nacional está muito comprometido com a falta de diferentes, né? Eu acho que não se contempla, não se representa o povo brasileiro no Congresso Nacional como deveria. Você tem elites econômicas, elites políticas, elites religiosas representadas e institucionalizadas em frentes parlamentares, e você não tem uma representação do povo brasileiro no nível que deveria ter. Não é isso? É verdade, é verdade, é verdade. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para a senhora. Muito obrigado, foi um prazer, mais uma vez, conversar contigo, com os telespectadores. Obrigado, espero que a gente se encontre por aí, né? Nesse mundão de Deus, discutindo um pouco de direito, né? Um grande abraço. Nossa República vai ficando por aqui e voltamos na próxima semana com uma nova entrevista tão importante, tão interessante quanto essa foi com a doutora Maria Berenice Dias. Um abraço a todos.